Esqueceu uma semana só? Então, quem vai orar hoje? Eu posso orar. Amém, irmão. Oremos, irmãos. Amado Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer estar mais uma noite com os irmãos reunidos em Cristo, com as mentes abertas, com os corações abertos para digerir a Tua Palavra, Senhor, para conhecer Tua Palavra, Teu conhecimento, Tua sabedoria, Teu amor, para nos parecer más a ti, Señor. Queremos te pedir que nos des sabiduría, fortaleza también para nos llegar a ti, Señor. Tener bien claro que nuestro objetivo es llegar a ti por ese camino estreito, Señor. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela vida. Ilumina o irmão Larry, que ele nos vai conduzir, a dirigir nesse estudo, para nós saber mais de ti, Senhor. Todo isso te pedimos, te agradecemos em nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, irmão. Então, acho que todo mundo recebeu o outro esboço. Como de costume, são 2 folhas. E nesse esboço vamos pegar só a segunda folha. E na segunda gostaria de ler, apenas ler o que está lá no esboço, no número 4. Depois gostaria de ler também no número... Deixa eu ver aqui. Número 6, e depois voltar e estudar número 5. Isso, a segunda folha aí. Deixa eu fechar os microfones. Cadê? Como estamos estudando esse assunto já há várias semanas, até muitas passagens já vimos, até algumas passagens que vamos ver hoje já vimos em outras semanas. Mas aqui começa no número 4, falando dos atributos de Satanás. E aqui diz, Satanás tem uma glória maior do que a dos homens e merece respeito, dado um inimigo poderoso, mas ele não é divino e não deve ser louvado. Tem grande inteligência e astúcia, mas não é onisciente. E aqui dá um exemplo. Ele usou Judas, mas não sabia que estava cumprindo a profecia e ajudando Jesus a cumprir sua missão na terra. Ele conhece a Bíblia, mas aqui ele diz que Satanás não pode ler nossos pensamentos. Essa parte eu não sei se eu concordo ou não. Eu sei que as tentações, pelo que eu vejo, as tentações vêm mais através dos pensamentos. Mas aí não sei se são nossos próprios desejos, nossos próprios maus desejos que estão nos atrapalhando, o seu inimigo que está trabalhando ali. Mas uma coisa eu sei é que sempre temos uma escolha, né? Ele não nos obriga a nada. Eu vejo Satanás lançando convites convincentes, convites atraentes, né? Convites que para a pessoa na hora parecem ser interessantes, mas não obrigando ninguém a nada. Depois, letra C, Satanás é poderoso, mas não é onipotente. D, Satanás tem muita influência, mas não é onipresente. Ele tem liberdade de ação, uma certa liberdade de ação, mas não é soberano. Ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. E gostaria agora de ler número 6, que vamos focar nessa parte aqui, a conclusão. Satanás é um inimigo que foi derrotado e está esperando seu julgamento final.
Ele continua tendo grande influência aqui na Terra, mas somente pela permissão de Deus. Ele pode nos causar grandes danos físicos, mas ele não pode roubar a nossa alma, nem a nossa vida eterna. Jesus nos guarda do maligno. E vamos deixar essa passagem para ler no finalzinho, 2 Tessalonicenses 3:3. Mas vamos então para número 5, onde fala sobre os nomes e as obras de Satanás. A palavra Satanás significa adversário, e diz aqui, sem o artigo definido, a palavra é usada para descrever qualquer adversário, como em Samuel e Reis. Com o artigo definido, é o nome pessoal de Satanás, lá em Jó e Crônicas e também em Marcos. Então, eu vou pedir vocês para ler algumas dessas passagens, como eu disse, algumas já vimos, sobre os nomes de Satanás. Então, vão levantando os dedos aí, eu vou convidando vocês. Apocalipse 12:10. Quem vai, Ricardo? Então, Márcia pode ser 1 Pedro 5:8. E Ricardo pode ficar também com Apocalipse 12:9, que é a mesma folha, né? De repente, até você pode ler essas duas antes da vez da Márcia. A Sônia pode ser Mateus 12:24. Então, agora eu que vou escolhendo. A Laodiceia, 2 Coríntios 4:4. Daisy, pode ser Mateus 4:1 e Mateus 4:5 e Mateus 4:8. São 3 versículos aí. E Isaías 14:12. Luísa, pode ser? Isaías 14:12. E Marília, João 8:44. Depois, o Wellington pode ler essas passagens de João. João 12:31, 14:30 e 16:11. E a Flávia, Efésios 2:2. E, deixa eu ver, esse Apocalipse 12:9 está aparecendo muitas vezes aí. Holly pode ser 1 Tessalonicenses 3:5. 1 Tessalonicenses 3:5. Todo mundo recebeu alguma coisa, né? Então, vamos lá. Apocalipse 12:10. Desculpa, qual número 5 agora? Eu não entendi onde está. A sua passagem, Holly, vai ser 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo Sim, mas 5. qual parte? Número 5 sim. agora? Nós estamos na segunda folha, número 5, onde diz os nomes e as obras de Satanás. E tem aquela caixinha onde fala os nomes de Satanás. Eu acho que deu errado, porque é possessões demônicas na Bíblia. É o anterior. Ok, eu tenho... Você está com a apostila dos demônios? Errado. Isso. Ok, eu vou pegar outra. Eu mandei de novo hoje, essa de hoje. Esse foi a novo, eu tenho que pegar outra. Ok, desculpa. Eu tenho. Tudo bem. Ok. Então, vamos lá. Apocalipse 12:10. 9. Quer que lê na ordem? Pode ser 12:10 agora. 12:10. Isso. Então ouvi uma forte voz dos céus, que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Então, aqui o nome que é dado a Satanás nesse versículo, ele é nosso acusador. Está sempre nos acusando,
né? Sempre Sim. procurando as falhas. E não só acusando diante de Deus, eu vejo que uma das estratégias que o inimigo usa com a gente é de falar que nós já estamos derrotados, né? Que nós não prestamos, que é melhor desistir logo, né? Você não vai conseguir mesmo, né? Você já errou tantas vezes, vai errar de novo, né? Então, eu vejo que ele fica jogando na cara para a pessoa desanimar. Então, ele é o grande acusador. Pode ler também, Ricardo, esse 12:9 que eu estou vendo aqui. Está 4 vezes aqui, né? Isso. Pode ler o versículo todo. Diz assim, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Tá bem? Então, aqui ele é a sua fala dragão, aqui nessa lista é a antiga serpente. Não, serpente e dragão, né? As duas coisas. Também que ele é Satanás Diabo, Satanás. e o diabo e também sedutor de todo mundo. A sua diz o enganador de todo mundo? Isso. Uhum. Então, vários nomes ali. E claro que todos esses nomes é que os nomes são descrições, em geral, né? De como ele age. Ele age enganando, seduzindo, né? Ele age... acho que aqui é mais essa parte aqui, né? Então, Márcia, 1 Pedro 5:8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Tá bem? Usa a palavra inimigo. Aqui diz adversário. Realmente ele deseja ver a gente derrotado. E faz de tudo para nos derrotar. Mateus 12:24. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Tá bem? Beelzebul, maioral, o príncipe dos demônios. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Deus deste século, o Deus deste mundo, e trabalhando, cegando as pessoas. E realmente o que a gente vê, né? O mundo é assim, né? E para seguir a Cristo, nós estamos na contramão. Que realmente o diabo hoje está no auge, né? Dominando. Quando vocês querem falar, ou perguntar, fiquem à vontade. Alguém? Não? Então, vamos lá. Mateus 4. Irmão, Sim. irmão, desculpa, nesse versículo que a gente leu agora, quando falamos, não entendi muito bem, o Deus desta era está se referindo a quem? O mundo, a sociedade, né? O mundo como ele é. A gente pode ver isto hoje, né? Em que os cientistas falam, né? O que a mídia fala, o mundo de um modo geral é assim hoje. Mas se nós voltarmos, você gosta de estudar história, né? Você vê os romanos, vê qualquer cultura de qualquer época, é sempre uma cultura que nós chamamos de mundana, mas é dominado
príncipe das trevas, né? Que ele está cegando as pessoas e levando as pessoas a outros valores, né? Não que ele tomou o lugar de Deus. Sim, sim, Não sim. que ele é maior do que Deus. Mas é o Deus que reina nos corações e nas vidas das pessoas. Eu entendo assim, pelo menos. Laodiceia? É porque não só é exatamente isso que você falou, mas aqui é um detalhe que ele escreve com a letra minúscula, né? Deus, Sim. justamente para justificar que não é Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. Uhum. Obrigada. Então, Daisy, Mateus capítulo 4, primeiro versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. 5, né? Tá, aqui ele é o diabo. Uhum. Sim. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, agora o 8. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Não. Então, essa palavra nós conhecemos muito bem, né? E eu coloquei aqui Isaías 14, 12. Eu esqueci que para mim nem está falando sobre o inimigo, mas vamos ler de qualquer jeito. Vamos lá. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Bem. João 8, 44. Leiamos. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, ele é homicida e pai da mentira. E certamente a mentira é um dos piores pecados. E se nós estamos praticando a mentira, estamos sendo filhos do pai da mentira. Não é? Então, é mais um motivo para falar a verdade. Para sermos filhos do Deus verdadeiro. E precisamos da verdade, né? Para termos uma vida correta. Senão vamos estar, realmente, acho que é ali, né? O ano que vem, o Deus desse século, que está semeando as mentiras. E são as mentiras que levam as pessoas, né? Até vocês que têm um casal de filhos para criar, estão na contramão, né? O mundo vai ensinando tanta coisa e nós estamos tentando passar a verdade. Mas não é fácil, né? Esses são falsos profetas também, né? Entram aí. Eu não entendi. Aí entram falsos profetas também. Os deuses dessa era aqui, entram os falsos profetas, entra muito ensino, que vai contramão do que os cristãos devemos ensinar, né? Sim, claro. Tem coisas que falam para a criança que é que eu não estou lembrando agora o exemplo, né? Que sem querer a gente está mentindo, né? Ah, da vacina, vai doer, mãe? Não, não dói, não. É mentira, poxa, tem que, né? Temos que falar a verdade. tentar, sim. Vai doer, mas é rapidinho. Dói, mas vale a pena. Exatamente. Né? Mas são pequenas mentirinhas que quando você vê, vira hábito, né?
É verdade. Muito bom. Temos que ter muito cuidado com a língua, né? Também João capítulo 12, 31. É, 12:31. Chegou a hora de ser julgado. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. 14:30. Sim. 14:30. Já não lhes falharei muito. Já não lhe falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. E 16:11. 16:11. É do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tá bem? 3 vezes aqui João, né, usa esse termo para mim, que lembra também o Deus desse século e o príncipe deste mundo, praticamente são sinônimos. Mas o bom é que mostra aqui claramente, né, o príncipe deste mundo já está condenado. Quer dizer, ele tem uma posição de autoridade, tem uma grande influência, né, está exercendo o seu poder, porém vai cair, né? Se ele está julgado e condenado e sua derrota é certa, até ele mesmo sabe como vai ficar. Próxima passagem, Efésios 2:2. Efésios 2:2. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Costumo dizer que o melhor comentário sobre a Bíblia é a Bíblia. Até penso aqui, Wellington, que esse versículo 2 também já está ampliando mais ainda essa ideia, né? Esse príncipe, ele atua ou incentivando as pessoas a desobedecerem a Deus. Isso encaixa muito bem o que nós vimos na outra aula sobre Adão e Eva, né? E a serpente indo diretamente contra Deus, né? O que Deus disse? Mas não é assim. E é assim que acontece, né? Aqui é o que Deus disse. Mas Deus tem razão? Ou será que Deus se enganou e tem uma outra maneira melhor, mais interessante? Então, é interessante aqui em Efésios capítulo 2, essa primeira parte está falando sobre o mundo, como as pessoas agem, cheios de pecados, e que o príncipe do poder do ar está atuando nas pessoas, está influenciando. Até outra coisa que ouvi uma vez, não só sobre Satanás, mas de uma certa forma podemos dizer sobre Jesus, que tudo começa com ideias, né? Satanás está levando uma guerra com ideias, e Jesus é a palavra, né? Então, o que diz João capítulo 1? No princípio era a palavra estava com Deus, era Deus, e essa palavra entrou no mundo, a palavra trazendo salvação, mas tem Satanás que está semeando suas ideias, né? Então, qual ideia que vai ganhar? Até eu estava aqui pensando sobre a Alemanha, o Hitler, como é que uma nação acabou fazendo o que fez, né?
porque um homem, né, foi, semeou aquelas ideias germinaram, as pessoas compraram aquelas ideias e foi daquele jeito, né? E podemos dizer que nosso mundo é assim, né? Que tudo é normal, tudo pode, e assim vai. E combatemos as trevas, né? Essas ideias erradas com a verdade. Sim, Flávia. Não, também a gente tem uma palavra que diz, que eu não sei onde está, que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Então, foi lido hoje, 2 Coríntios 4:4. Foi lido. Uhum. Porque eu estou aqui, estou cuidando das crianças também, aí acaba que às vezes eu me distraio. Não, e também, às vezes, existem grandes mentiras que se tornam verdades nesse mundo, né? Agora que eu estou lendo a Bíblia e vejo que eu não faço parte desse mundo, mais ou menos eu estou olhando como se eu fosse um estrangeiro mesmo, alguém que não é daqui. Então, às vezes, uma grande mentira se torna verdade. E aí, nós cristãos temos que ser, né? Tá forte na palavra de Deus, justamente para a gente não fazer parte dessas mentiras, né? Que o inimigo conta aí no mundo, né? Até na mídia, enfim, tudo. Sim. Que uma mentira repetida 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, vira verdade para a maioria. Isso, É assim. Como, por exemplo, essa teoria da evolução, né? Dizem que é teoria da evolução, mas está nos livros, ensinam para as crianças como sendo a verdade. Precisa estudar, conhecer e na prova dizer que tudo aconteceu assim. Né? Muito bem. Próxima. Vamos para 1 Tessalonicenses 3:5. Inclusive, falando sobre isso ainda que eu estava falando, enquanto você está vendo aí, uma vez eu fiz uma oração, pedi a Deus, sabe? Porque você sabe que o ensino médio aqui, a escola aqui pública não é muito boa. Não vou te dizer que eu tive uma tremenda, né, colegial e tudo. Então, eu pedi a Deus, eu pedi igual Salomão, eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, eu não aguento mais ser enganada, eu não quero mais ser enganada. Me dá sabedoria para lidar com um ser humano, com essas coisas, notícias e tudo. Olha, eu não sei que baixou o Espírito, não, mas o Espírito Santo colocou em mim, posso dizer que o Espírito Santo colocou em mim um espírito de duvidar de tudo, questionar tudo. Isso já faz uns 10 anos, mais ou menos, ou mais. Eu tudo questiono, tudo eu oro, eu pergunto, eu leio. Nunca mais depois que eu fiz essa oração, nunca mais eu aceito as coisas. Eu faço, como eu disse, né? A dieta eu faço direitinho, mas só que eu sempre estou questionando, sempre estou correndo atrás para ver se está certo, se não está. Amém. Holly, pode ler? Eu achei. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito de fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzis, tornando inútil em nossa esforço. Muito bem, interessante essa parte final aqui, né? Paulo escrevendo para os irmãos lá em Tessalônica. Ele fez o que fez a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço.
Estava até conversando com a Connie outro dia, que é triste quando a gente pensa, né, nós que estamos na igreja um tempo, sobre irmãos que permaneceram 1 ano, 5 anos, 10 anos e depois, né? Então, tanta luta, tanto esforço e depois a gente fica triste de ver a pessoa se desviando. E realmente é uma luta constante, né? Então, nós todos temos que ficar firmes, perseverando, para que isso não aconteça com a gente, né? Se é ruim quando acontece com nossa irmã, com nosso irmão, imagina com a gente. Mas o tentador, como falamos outro dia, ele é ruim, não vamos dizer que ele é bom, mas que é persistente né? Trabalhador ele é. Então, temos que ficar atentos. E temos mais 2 passagens aqui para terminar essa parte. Daisy, você que estava lendo em Mateus, pode ler Mateus 13. E quem pôs 2 Coríntios 4? Foi Laodiceia? Então pode ler você, Laodiceia. 2 Coríntios 6, versículo 15. Então a Daisy vai ler Mateus 13, 19. Depois Mateus 13, 37. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Foi só isso? É. Então, será que a referência está errada aí? Deixa eu olhar. Mateus 13. Acho que deveria ser o 38. Ali está 37, eu vou ter que mudar. Deveria ser o 38 desse. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Isso, então aqui no 38, e o outro versículo aí, o inimigo é chamado de o maligno. E você, Laodiceia, é 2 Coríntios 6, 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Sua Bíblia é João Ferreira de Almeida? É. Deixa eu ver como está na minha aqui. Que diz que é a palavra maligno, né? Alguém tem outra tradução? A minha está assim, Léo. Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Qual da Lau? Não, a sua tem maligno. É. A minha tem o do fiel com o infiel. É. E no início é em que concórdia há entre Cristo e Belial. Sim. Que isso, Belial? Belial. Acho que é o nome para o inimigo. Para o maligno, né? No caso. A sua que fala maligno, né, Marília? Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Então, eu estava aqui pensando,
tantos nomes, e geralmente, quando eu falo ou Satanás, o diabo, o inimigo. Acho que são as 3 palavras que eu mais uso. Mas, olhando essa lista toda, eu penso que, não sei, vemos esse pensamento agora, ver se vocês concordam. De repente, seria melhor se a gente o chamasse de o maligno, para a gente lembrar sempre que ele é do mal, né? Que ele pratica o mal, que ele só traz o mal, que seguir aquele caminho é mal, né? Não sei se é verdade, mas eu achei interessante usar essa palavra, mas todas as palavras mostram, né? O tentador, o mentiroso, tudo isso aí. Alguma outra dúvida aqui ou uma observação nessa parte? Senão a gente passa para falar sobre as obras de Satanás. Então, vamos lá? Vamos começar de novo. Marvio, não veio passagem para você, né, Marvio? Está ali quietinho, então você pode ler Lucas 13, 16. Pode ser? Pronto. Tá bom. Lucas 13, 16. Vai procurando aí que eu vou dar passagem para as outras pessoas. Holly, pode ser 1 Tessalonicenses 2, 18. Sônia, Marcos 4, 15. Luísa, 1 Timóteo 3, 7. E essa são 2 capítulos, vou pular. Laodiceia, 2 Coríntios 12, 7. E pode voltar e ler o 4, 4 outra vez. Marília, lá perto de Apocalipse, Judas, versículo 9. Ricardo, 1 Coríntios 5, 5. E Márcia, 2 Timóteo 2, 26. Wellington, Marcos 13, 22. Acho que dei para todo mundo, né? Então, a gente para por ali por enquanto. Então, Marvel, Lucas 13, 16. Leamos. Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia. Então, aqui, Jesus diz que a doença tem origem diabólica, né? 1 Tessalonicenses 2, 18. Olha, você está lendo, seu microfone está fechado. Desculpa. Acontece. Sim. Quiséssemos visitá-los. Ele mesmo Paulo o quis, e não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Então, realmente aqui eu fico com um ponto de interrogação, né? Como é que isso aconteceu? O que aconteceu para Paulo não ir? Não sei, mas aqui fica claro que Satanás estava atrapalhando, alterando os planos. E a mesma coisa aqui em Marcos 4, 15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Muito triste, né? Verdade. Como é difícil, às vezes, falar com algumas pessoas sobre Jesus. Parece que a palavra nem entra. 1 Timóteo 3, 7. Pelo contrário, é
necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Aqui está falando sobre o presbítero, mas falando sobre o fato de que a pessoa não sendo mal vista pelas pessoas, isso pode ser um laço, né? Pode ser uma armadilha para a pessoa cair. E Satanás usa essas armadilhas. Agora diz Jó, capítulo 1 e 2, que Satanás estava lá quando Jó ficou doente, quando seus filhos morreram, né? Quando teve aquelas perdas. Tudo isso foi causado pelo maligno, né? Como nós vimos. 2 Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Mais uma vez, algo físico, uma dor, né? Espinho na carne, que deu mensageiro de Satanás. E volta lá, Laodiceia, 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, aí que fica muito claro, né? Luz e trevas. E essa briga que existe. Satanás querendo cegar e Deus e Jesus tentando esclarecer e revelar, né? Mostrar. Outra passagem um pouco estranha é Judas, versículo 9. Leamos. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Aqui, o autor desse estudo diz que a obra de Satanás foi uma disputa com os anjos. Eu não sei, como eu disse, sobre o porquê dessa luta sobre o corpo de Moisés. São vários detalhes ali que eu não entendo. 2 Timóteo 2, 26. É 1 Coríntios, primeiro, Lauri. Pulei. Me perdoe, irmão. Não, que isso, irmão. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Essa também é uma passagem um pouco complexa, né? Que o próprio Paulo está dizendo para os irmãos entregar uma pessoa a Satanás, mas o contexto aqui é um irmão no pecado, teimando no pecado, que não quer se arrepender, que vai ser excluído da comunhão da igreja. E a ideia é que lá fora ele pode cair em si, se arrepender e retornar. Mas ele perdendo essa comunhão com a igreja, está sendo entregue a Satanás, né, para a destruição da carne, que certamente no mundo a pessoa apanha, né? O mundo maltrata. Agora é 2 Timóteo 2, 26. Para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Eu gosto muito dessa passagem, eu teria que voltar 1 ou 2 versículos para ver o contexto todo, mas nós tentamos falar com os irmãos, ajudar os irmãos, para recuperar os irmãos que Satanás fez cativos, né? Estão presos e
através da palavra da verdade, é possível resgatar esses presos. Quer ler mais, Márcia? Deixa eu ver onde deveria começar para a gente pegar o texto melhor. Acho que é a partir do 22, né? Pode ser. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Isso. Então, graças a Deus que, apesar desse maligno aprontando e fazendo tudo o que ele faz, nós temos as armas para derrotar nosso inimigo e ajudar nossos irmãos também a encontrar a liberdade em Cristo Jesus. Tinha mais uma aqui, eu dei já. Paramos ali, né? Alguém ficou com Marcos 13, 22? Sim, eu. Ah, tá. Marcos 13, 22. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Então, até sinais ele pode fazer, né? Para enganar as pessoas. Milagre, né? Isto. A Folha está falando que faz milagres. Sim. Sinais, maravilhas. Então, vamos... temos mais 6 passagens, eu acho. Primeiro livro de Crônicas, 21:1. Luísa, pode ser você? Sônia, Hebreus 2:14. Marília, 1 Pedro 5:8. Mário, pode ser 1 Timóteo 5:14. Deise, Mateus 13, 38 a 39. E Flávia, 1 Coríntios 7:5. Deixa eu ir lá para Crônicas. Pode ler. Primeiro livro das Crônicas, 21:1. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então, aí Davi contando às pessoas o pecado que eu vejo ali, incentivando Davi a se orgulhar e confiar na força humana, em vez de confiar em Deus. Mas é interessante que o que Davi fez ali, quem está por trás? Satanás, né? Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, graças a Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele veio para derrotar Satanás. Satanás tinha o poder da morte, mas esse poder foi quebrado. Em Cristo Jesus existe vida,
Jesus ressuscitou dos mortos e em Cristo Jesus a ressurreição também é nossa. Amém. 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 Estava esperando os améns chegar. Amém. 1 Pedro 5:8. Sejam sombrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Essa palavra é forte, né? Devorar. Eu não quero virar almoço de ninguém, né? Nem leão, muito menos do diabo. 1 Timóteo 5:14. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Acho que é aí que as pessoas costumam falar, né? Para não dar brecha ao inimigo. É mais ou menos isto. Não deixar uma porta aberta, né? Temos que ficar sempre, andar na linha e não vamos ter problemas. Evitar os problemas. Voltando lá, Mateus 13, 38 e 39. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Então, ele está trabalhando, semeando joio no mundo. É interessante essa parábola. Seria interessante um dia te sentar e estudar uma das parábolas onde Jesus explica aqui os detalhes, né? Cada coisa tem uma explicação. 1 Coríntios 7, versículo 5. É, 1 Coríntios 7, 5, certo? Sim. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, aqui é um conselho para os casais, né? Falando sobre o relacionamento sexual entre o casal. Não, de novo, não dar brecha para o inimigo. Vamos voltar, então, para a nossa conclusão. Vou ler mais uma vez. Eu gostei. Satanás é um inimigo derrotado, esperando o julgamento. Ele continua tendo grande influência na Terra, mas somente pela permissão de Deus. Ele pode nos causar grandes danos físicos, mas não pode roubar a nossa alma, nem a nossa esperança da vida eterna. Jesus nos guarda do maligno. Vamos ler lá para nossa penúltima passagem aqui. 2 Tessalonicenses 3:3. Eu vou ler aqui. Segunda Tessalonicenses 3:3. O Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Aleluia. Uma irmã, não sei se ela estava reclamando, mas ela falou que, como não teve aula semana passada, ela ficou sem versículo para memorizar. Então,
Ela Temos quase ligou para ele para perguntar o que eu devo fazer. Então, aqui tem. Hoje você pode escolher, Rony. Tem aqui Obrigada. 2 Tessalonicenses 3:3. Acho que é uma boa e fácil de memorizar, né? Eu vou fazer. O Senhor é fiel, Ele os fortalecerá, e os guardará do maligno. E temos também aqui que o autor colocou como fechamento das 2 folhas, Tiago 4. Quer ler lá, Ricardo? Tiago 4, 7 e 8. Pode ler, Ricardo. Pô, depois de eu ler tudo. Vamos lá. Vamos lá. Com prazer, leio de novo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tem outra passagem muito boa para memorizar, né? Lindo. É até interessante como o autor uniu versículos 7 e 8, que são 2 coisas, um contraste, né? Para resistir o diabo, ele fuge. Para se aproximar de Deus, e Deus se aproxima. Então, 2 coisas que a gente deseja, né? Queremos um diabo longe e queremos Deus perto. Então, aqui temos a receita. Infalível essa receita. Isso, infalível. Sempre dá certo. Não falha. Tem muita gente procurando boas receitas, né? Procurando na internet receitas boas. A Bíblia está cheia de receitas boas. Bem deliciosas. Melhor sobremesa, sim. É a melhor sobremesa. Essa não fica solada, não dá errado, não. Sempre dá certo. E nem engorda. Nem engorda. Essas mulheres gostaram, né? Exatamente. Sim. Não engorda. Muito bem. Então, vamos parar por aqui, a não ser que vocês tenham uma pergunta, uma observação, comentário, algo que chamou sua atenção. Graças a Deus pela vitória que nós temos em Cristo Jesus. Amém. 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 Alguém quer fazer Tem algumas dúvidas que eu vou perguntar só quando eu encontrar com ele. Ah, sim, claro. Nem adianta perguntar. Sem dúvida, muitas coisas que eu não sei e acho que nem a Bíblia revela, né? Vamos orar, então? Alguém tem algo especial que eu preciso lembrar na oração? Antes de você orar, Léo, um comentário a respeito da receita é que a gente não precisa ter medo, né? Não precisa temer. Basta se aproximar de Deus, fazer a vontade de Deus, que automaticamente, mesmo sabendo que o inimigo ele está aí presente, então automaticamente a gente fazendo as coisas que agradam a Deus, as boas coisas, a gente já usa essas armas, né, que vão derrotar o inimigo. Então, não é facilita, não é que seja fácil, mas fazendo a vontade de Deus já é meio caminho andado, ou 80%, ou 90%, sei lá quanto, né? E também o que nós falamos em uma das primeiras aulas, quando entramos nessa parte, lá em Tiago capítulo 1, que fala que a tentação começa com nossos desejos, né? E é meu mau desejo que deixa aquela coisa interessante.
Que eu sei que todos nós existem pecados que ou você nunca cometeu ou você nunca comete. Por que não? Porque não te interessa, né? Então, Satanás pode aparecer com aquela tentação e se não interessa, não, para Satanás não tem vantagem nenhuma. Ele só consegue, né, quando existe algo dentro de nós que também deseja. E eu vejo que o difícil, ou vamos dizer, o duro, é que torna a coisa fácil. Que quando a pessoa tenta chegar o mais próximo possível e não pecar, aí fica praticamente impossível não pecar. Mas quando a pessoa, né, não liga, fica longe, nem se aproxima, aí fica fácil. Isso que eu vejo na minha vida e na vida dos outros. Sim. Podemos chamar esses desejos, né, que o inimigo conhece de pontos fracos. Ele conhece nossos pontos fracos, né? Então, mas o que foi né, meu ponto fraco ontem não precisa ser meu ponto fraco hoje. Amém, é isso mesmo. Né? Porque Jesus está trabalhando, como a palavra para o Espírito Santo está trabalhando, para nós sermos diferentes. Está trabalhando para aquele ponto fraco hoje ser um ponto forte. Certamente vários aqui poderiam dar seu testemunho de coisas que você fazia que você não faz mais. Nem pensa em fazer mais. Né? Já não faz parte do seu caráter, seu perfil. Então, triste é o irmão, triste é a irmã que diz, não, mas meu jeito é esse, né? Eu sempre fui assim, para justificar o erro. Mas se o caráter, como você acabou de citar, o caráter tem que ser parecido com o de Cristo, né? Precisa ser mudado. Para todos. Isso não é para um ou para outro, é para todos. Não que nós chegamos, mas cada dia caminhando. Amém, irmão. Estamos aqui para um ajudar o outro. Amém. Amém. Então vamos orar ao Senhor. Eu queria fazer um pedido de oração, Léo. Sim, claro. Para um conhecido que ele é tecladista de uma igreja, ele é assim um rapaz muito de Deus mesmo. E ele teve um AVC, o nome dele é Anderson. Só que o quadro dele está super agravado, porque o cérebro dele inchou, enfim. E aí, se os irmãos pudessem estar orando, ele é novo, ele tem 30 anos, se eu não me engano. Mas nós temos esperança, né, que Deus vai salvar ele. Parece que ele está desenganado pelos médicos, mas a igreja dele, está todo mundo acreditando. Estamos com esperança de que vai dar tudo certo. E se puder dar orar agora também, os irmãos. Amém. E me lembra, Luísa, você pediu orações pela dona... Lembra o nome dela? Então, o microfone está desligado, Luísa. Maria do Carmo, né? Maria do Carmo, isso, Maria do Carmo. Marga lembrou. Não, eu posso fazer um pedido, né? Claro. É orar pelo Luquinha, que está muito distante. Sim. Só isso. Amém. Então, oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, nós agradecemos porque nós sabemos que nossas vidas estão em suas mãos e o Senhor enviou seu Filho Jesus, que trouxe a sua palavra, a palavra da verdade, que trouxe a luz para curar os cegos, que nós, Pai, possamos enxergar com a luz do Evangelho, levar esta palavra para outras pessoas, para que não sejamos enganados pelo maligno, que possamos servir ao Senhor com dedicação, com alegria e sendo perseverantes até o dia final. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja com a Maria do Carmo, com a saúde dela, que ela está nesse quadro difícil, mas sabemos que para o Senhor nada é impossível. Que o Senhor esteja também, Pai, com Anderson, que ele também, Pai, com a sua ajuda, que ele possa se recuperar, possa voltar
buscar o Senhor. E também, Pai, nosso irmão Marvio pede para Lucas, se eu posso estar com ele, não só com ele, Pai, mas eu peço por todos os jovens, que nós sabemos que, como foi falado hoje, que o mundo chama, o mundo atrai, mas que todos, Pai, possam abrir seus olhos e reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e buscar o Senhor enquanto há tempo. Agradeço, Pai, por todos que estão participando hoje. Esteja com irmãos que não puderam estar com a gente, abençoando nossos irmãos, que possamos servir ao Senhor todos os dias que o Senhor nos dá neste mundo. Obrigado, Pai. Agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Boa noite, meus irmãos. Tenha uma boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite a Boa noite a todos. todos. Muito obrigada Fiquem pela com aula, Deus. Mary. Boa Tchau, noite. Soninha.